lado, diga para ela: que bom que você veio ao culto. Porque Deus tem algo para falar com você. Você crê nisso? Eu creio que Deus sempre tem algo para falar com a gente. Toda vez que a gente se dispõe a ouvir, Ele vai falar. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro, rapidinho, vamos lá, né? No livro de Cantares, ou alguma outra versão diz Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 4. Obrigado, meu irmão. Capítulo 4 a gente vai ler a partir do verso 12. É isso mesmo? Exato. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 12. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Os seus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, renas com nardo e açafrão, cálamo e cinamomo, todo tipo de árvore de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Desperte, vento norte, e venha vento sul, sopre no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Abra a tua Bíblia comigo aí em Salmo, capítulo 1, nós vamos ler o verso 3. Amém? Salmo 1, verso 3. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor tome a minha vida agora. Pai, que o homem diminua e que o Senhor cresça, e que tudo seja para louvor e para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amém? Uma das coisas mais lindas da palavra de Deus é a maneira como que Deus transforma a palavra de uma maneira didática. O que é isso? De uma maneira fácil de entender. De uma maneira que você possa ouvir e entender o que ele está querendo dizer. A Bíblia toda, ela é cheia de figuras, ela é cheia de alegorias, para que você entenda, para que eu entenda, para que fique mais fácil as coisas espirituais serem entendidas. E toda a Bíblia ela é assim. Deus vai usar figuras de linguagem, figuras para que eu e você possamos entender. E uma das coisas lindas é esse livro do Cânticos dos Cânticos, né? O livro de Cantares de Salomão. É o livro em que Salomão escreve para sua esposa preferida, Sulamita. E ele fala com ela e ele escreve para ela como se fosse um poema de amor. E ele declara o seu amor pela Sulamita, ele declara aquilo que é de precioso para ele. E ele compara ela a várias coisas. Por que ele está na Bíblia, esse livro? Já que é um livro de amor, de romance, né? Porque ali representa e vai trazer a figura da Sulamita, da noiva como a igreja, e do rei Salomão como o próprio Jesus, o noivo. E o diálogo deles ali é o diálogo da noiva com o noivo, daquilo que o noivo está expressando, daquilo que o noivo fala com a noiva. Da mesma forma, a resposta da noiva ao noivo. E isso é lindo demais. E uma das maneiras que ele usa a alegoria, ele traz a figura do jardim, a figura do pomar. E ele começa dizendo para a noiva, e ele diz: você é como um pomar, como um jardim, aonde eu vou para colher os frutos.
E ele fala de alguns frutos. E ele fala: você é como um jardim para mim. E eu vou até você. E eu como desses frutos. Ele fala: os ventos sopram. E eu como do fruto. Eu me alimento daquilo que você traz. Se a gente for olhar a igreja nessa figura, a igreja é o pomar, onde o rei vem passear por ela e comer dos seus frutos. Mas se nós, igreja, somos pomar, a outra figura que ele vai trazer é no salmo que nós lemos. Se a igreja é o pomar, cada um de nós somos uma árvore para esse pomar. E ele diz lá no Salmo 1, e ele começa a trazer essa figura da igreja como árvore, da igreja como pomar, e de cada pessoa como uma árvore. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E o Salmo 1 ele vai trazer essa verdade. E ele começa dizendo: bem-aventurado é o homem. A palavra bem-aventurado também vem a versão ou a tradução do o homem feliz. Um homem bem-aventurado é um homem crente. O homem bem-aventurado é a pessoa que tem Jesus. Então esse salmo, ele está falando com alguém que já tem a salvação, com alguém que já tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Sabe, irmãos, salvação não é o fim, salvação é o começo. Salvação é o começo da nossa vida com o Cristo. Sabe, a salvação, ela é a porta, mas a santidade é o caminho. E o Salmo 1 vai trazer essa verdade. Logo no primeiro versículo: bem-aventurado, está falando do santo, eu e você que temos Jesus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso está querendo dizer? Está mostrando para nós sobre santidade. Uma pessoa que é santa, ela não vai andar nos caminhos dos pecadores, não vai se assentar, não vai ficar parado junto com os escarnecedores, mas ela vai ter uma vida em santidade. E é isso que o Senhor está buscando em nós. Só que ele continua o versículo: se eu quero viver uma vida de santidade, se eu quero viver uma vida que agrada a Deus, se eu quero viver uma vida onde o Senhor é comigo, eu tenho algumas bases que eu preciso. E uma das coisas que ele fala é que aquele bem-aventurado, ele se deleita, ou ele passa o tempo, ou ele vive aprendendo sobre a lei, sobre a palavra. O Salmo diz isso. Ele fala: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Isso quer dizer o que, apóstolo? Isso quer dizer que para você ter uma vida em Jesus, é necessário a palavra de Deus fazer parte dela para você. Não existe uma vida cristã sem duas coisas que são básicas para você: a oração e a palavra. Se isso não for uma parte integrante do seu dia, se não for algo do seu, daquilo que é teu, quero dizer para você que você não sabe o que é ser cristão. Não existe uma vida com Deus se a palavra, sem a oração. Porque a palavra e a oração vai te levar para a intimidade. Amém? Só que se eu quero viver uma vida com Deus, eu preciso entender o que o Senhor está dizendo sobre a árvore. Primeiro, no versículo 1, fala de salvação e santidade. Segundo, está falando de uma vida reta pela palavra. Só que para eu viver isso, o Senhor vai trazer a figura da árvore. E Ele vai começar a falar que nós temos que ser como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. Agora, o que é ser árvore? Por que essa figura da árvore? Por que essa figura trazendo essa profundidade?
Primeiro, porque nós somos pomar, amém? E o Senhor vem no meio das árvores. Agora, por que ser árvore? Vamos entender um pouquinho o que é uma árvore. E quais são as bases dessa árvore. E é isso que eu quero pregar hoje. Até aqui foi a introdução, amém? Então segura o anjo aí. Uma árvore, a coisa mais importante que ela vai ter nela, aquilo que tem que ser o principal nela, são as suas raízes. Uma árvore, ela precisa de uma raiz forte. A coisa mais importante para ela. E é interessante por quê? Porque a grande maioria das árvores, elas são maiores na sua raiz do que na sua copa, no seu tamanho. Porque quanto maior ela é fora da terra, ela tem que ser igual ou maior para dentro da terra, porque senão qualquer vento derruba. Então a raiz, ela é fundamental para uma árvore. O que é a raiz? Raiz é fundamento, raiz é base para a tua vida como árvore. E eu quero falar duas coisas sobre a raiz. Primeiro, se você olhar a terra aqui, claro que aqui a gente está com piso, mas se você quebrar esse piso, você vai encontrar terra. Se você for mais abaixo da terra, você vai encontrar rocha. E se você for abaixo da rocha, você vai encontrar um rio. Glória a Deus. Você sabia? Tem água embaixo. Quando a planta, quando a árvore está crescendo, as raízes elas vão crescer. E a primeira coisa que ela vai ter que encontrar é a rocha. Quando ela encontra a rocha, ela vai abraçar a rocha. Porque quando ela faz isso, ela mantém a sua estabilidade, ela se fortalece. E é a primeira coisa que ela vai fazer. Quando ela abraça a rocha, ela se firma na rocha, aí ela está pronta para crescer. Porque qualquer vento que vier não vai arrancá-la. Ela não fica no raso da terra, mas ela vai no mais profundo que é a rocha. A Bíblia fala que rocha é Jesus. Então, para eu ter um fundamento e uma base na minha vida, eu preciso, em primeiro lugar, estar firmado, abraçado, alicerçado na rocha que é Jesus. Como eu vou ser uma árvore se eu não estiver alicerçado na rocha? A primeira coisa que eu preciso é isso. A segunda coisa que a rocha, que a raiz precisa ter, ela precisa achar a água. Uma árvore, ela não se alimenta da água da chuva. A água da chuva simplesmente lava ela. Onde ela tira a sua força, onde ela tira o seu alimento, onde ela vai produzir a seiva, é da água que ela tira pela raiz. E água é a palavra de Deus. Quando ela encontra isso, primeiro ela está firmada na rocha, depois ela encontra a água, aí ela está pronta para crescer. Sabe, irmão, quando a Bíblia está comparando você a uma árvore, a primeira coisa que você tem que ter para a tua vida cristã é estar alicerçado em Cristo e ter a água da palavra como alimento. Aí você está apto a crescer, aí você está apto a avançar. Se isso não for uma verdade para você, você sempre será uma planta que qualquer vento tira. Você vai ser aquele matinho que qualquer situação sai. Quando eu tenho a minha base como árvore em Cristo, que é a rocha, e eu consigo pegar água, que é a palavra, eu começo a crescer. Quem está entendendo isso? Só que uma árvore, ela não é só a raiz. A segunda coisa que a árvore tem, ela tem a raiz, e a segunda ela vai ter o
tronco, o caule. E é interessante porque o que é um tronco? Se a raiz é a nossa base, é o nosso tempo, é a base da rocha e da água, o que é o tronco para nós? Tronco é o nosso coração. Por quê? Porque o tronco, se você pegar o tronco de uma árvore e cortar no meio, você vai descobrir nela a identidade dela. Você vai descobrir quanto tempo ela tem, a idade dela, como ela cresceu, a água, porque tudo fica marcado no tronco. E outra coisa interessante do tronco, é no tronco que a água que vem se transforma em seiva. Você sabe o que é seiva? Seiva é o alimento que vai se espalhar por toda a árvore. Algumas pessoas mais antigas falam, né, que a seiva é o sangue da árvore. Quem já ouviu isso? Quando você corta, sai aquilo da árvore. Aquilo é seiva, aquilo é o alimento. Que a raiz trouxe água, mas o tronco transformou a água em seiva. Agora, se o meu coração é o tronco, é no meu coração que a água vai se transformar em seiva. Agora preste atenção, a palavra de Deus diz, sobre tudo que deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dela procedem fontes de vida. Então eu preciso guardar meu coração para produzir seiva, porque uma árvore sem seiva, ela morre. Então meu coração tem que estar cheio para produzir. Quando Jesus diz que não é o que sai da boca do homem que contamina, que é o que entra, não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Ele fala do que a tua boca fala, do que está cheio do teu coração. O que isso quer dizer, apóstolo? Que o teu coração tem que estar cheio. O problema, irmão, é que a gente enche o nosso coração de tantas coisas. A gente deixa o coração ser contaminado, em vez de brindar o coração. E a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. E nós não guardamos o coração. A gente deixa o coração ser contaminado. Como o coração é contaminado? O coração é contaminado pelos sentidos naturais. O que é sentido natural? Audição, visão, olfato, paladar e tato. São sentidos, são portais que têm acesso ao meu coração. E aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu como, aquilo que eu toco, vai para o meu coração. O que você tem contaminado o seu coração? Ou o que você tem enchido o seu coração? Se eu encho o meu coração das coisas de Deus, e o apóstolo Paulo falou, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que edifica, tudo que traz boa fama, tudo que dá testemunho, tudo que dá glória de Deus, nisso pensai. Ele está dizendo, nisso encha seu coração. O problema é que a gente enche o nosso coração com o pecado. A gente enche o coração com sentimentos e emoções que não vêm de Deus. Claro que o pecado contamina o coração, porque o pecado entra por esses sentidos. O pecado entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelo olfato, pelo toque. É óbvio que sim. São sentidos naturais do homem. O próprio Jesus diz que os olhos são janelas da alma. Então o pecado entra por aí. Não preciso perder muito tempo de explicar para vocês. Sentimentos que entram em nós: tristeza, amargura, falta de perdão. Isso tudo contamina o coração. E sabe, irmãos, o que é mais assustador é que nós somos árvores que temos contato com a água. O problema é que aquela água pura que está lá no chão,
que a raiz está trazendo, quando ela encontra com o meu coração contaminado, a água suja, e ela mata a árvore. A árvore não produz o que ela tinha que produzir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, apóstolo, tem que guardar meu coração? Claro que sim. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda, pois, teu coração, porque dele procede fontes de vida. Cuidado com aquilo que você tem contato. Cuidado, porque um coração contaminado contamina toda a árvore. E sabe, irmão, uma árvore doente contamina o pomar. Como está teu coração, teu tronco? Porque no tronco todas as outras coisas agora começam a fluir. Mas um tronco contaminado e doente, a árvore vai mirrar. O problema é que tem muita gente dentro da igreja como uma árvore mirrada. A Bíblia fala de uma árvore e ela cita algumas vezes da figueira e chama a figueira de figueira boa e a figueira brava. O que é a figueira brava? É a figueira mirrada, que dá fruto mirrado. O fruto da figueira brava, ele era difícil de comercialização. Ele era amargo para se comer. Há muita gente na igreja assim, porque não vigia o coração. Tudo quanto é porcaria entra e vai para o coração. Agora, se eu começo a mudar a minha vida e deixar o Senhor tratar meu coração, eu começo a brindar meu coração de sentimentos, eu começo a deixar a água entrar, e em vez da sujeira do meu coração contaminar a água, eu deixo a água limpar meu coração. E quando a água, que é a palavra, vai limpando o meu coração, a sujeira vai saindo. E a seiva vai sendo produzida. E a seiva começa a se tornar um alimento bom para o restante da árvore. Então tem como resolver? Tem. Quando eu começo primeiro a brindar a minha vida, sentimentos, emoções, eu começo a blindar a minha vida contra as astutas ciladas do diabo. Meu coração começa a ser guardado. Amém? Mas uma árvore, ela não é só a raiz, ela não é só o tronco. A terceira coisa que uma árvore é a sua copa. Sabe o que é copa? Os seus galhos. O salmista chama de árvore frondosa. O que são a copa? O que é a copa? A copa fala de sombra. A copa fala de uma coisa chamada cobertura, paternidade. Eu tenho que ser uma árvore que cresce à sombra. Olha que interessante. Todo o broto de uma árvore, ele cresce à sombra da árvore mãe. Ele precisa da sombra para que ele possa crescer, a raiz dele aprofundar, ele crescer, ele precisa estar na sombra. Uma semente plantada sem ter sombra, ela corre o risco do calor e do sol secá-la. Mas se ela está na sombra, ela cresce sadia. Por isso que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de quem? Do Onipotente descansará. Presta atenção, meu irmão, você quer descansar? Esteja à sombra. Sombra de quem? De uma árvore. E aqui nós temos muitas árvores. Aos pastores, aos líderes, é debaixo dessa sombra que eu cresço.
É ali que eu tenho descanso. Eu não sei se você já teve a experiência, né, de morar ou estar num lugar que tenha bastante árvores. Irmão, ventilador é maravilhoso, ar-condicionado é muito bom, mas não existe sombra mais agradável e refrescante do que a sombra de uma árvore. Pode estar aquele calor, você fica debaixo de uma sombra na árvore. Nada é igual. Nada é igual. Pega aquela mangueira, com aquela copa gigante. Sabe? Para eu ser uma árvore sadia, eu preciso crescer à sombra. Há muita gente na igreja, e há muita gente que prefere e não quer a sombra de ninguém. Fica no sol. O próprio Jesus fala na parábola do semeador, ele diz que a semente que caiu no solo e não tinha sombra sobre ela, ele diz: o sol secou e matou a semente, porque não tinha sombra. Se eu sou uma árvore que cresce à sombra, debaixo de cobertura, debaixo de paternidade, eu vou ter descanso e vou crescer sadio. E aí você vai entender uma coisa, que uma árvore não é só raiz, que uma árvore não é só tronco, que uma árvore não é só copa. Outra coisa que a árvore tem é folha. E o que são as folhas? A Bíblia diz que folha, lá em Apocalipse, diz que as folhas da árvore traz cura. Então, irmão, folha fala da igreja. Por isso que a copa tem folha, porque é aqui que você é curado. É aqui que tem cura. Que tipo de cura? Primeiro, a cura espiritual. É aqui que tem salvação. É aqui que o evangelho é pregado. É aqui que você conhece a palavra. É aqui que você é alinhado. Aqui é a cura do teu espírito. Aqui é a cura da alma. Aqui é a cura do coração, como eu acabei de falar. É na igreja. Aqui é a cura emocional. Claro que há, irmão. Ai, mas na igreja a gente tem tanto problema com o irmão. Exatamente. Porque aqui tem cura, tem confronto. Confronto é cura. Aqui é crescimento. Sabe o que é fantástico nas folhas? É que elas são todas iguais. Numa árvore você não vai ver a folha de mangueira e a folha de goiabeira. Não. Se a árvore é a árvore de manga, é a mangueira, todas as folhas serão iguais. A diferença de uma para outra é o tamanho. Mas o DNA é igual. Se você pega uma folhinha desse tamanho de mangueira e pega uma folha já grande, adulta, de mangueira, o DNA das duas é igualzinho. A única diferença é o crescimento dela. E isso fala de igreja. Todos somos iguais. O que faz a diferença de um para o outro é o tamanho. Há folhas que estão há mais tempo, são mais maduras, grandes. Há outras folhas que são pequenininhas, terras, estão começando agora. Mas todas têm um DNA só. Todas trazem cura, porque folha traz cura. Você precisa do novo, como você precisa do mais velho. A igreja são as folhas. Por isso que a igreja traz cura. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, fala da árvore da vida. E as folhas da árvore da vida trazem cura para as nações. Ela simboliza a igreja. As nações precisam da cura que está em nós, como folhas de uma árvore. Quem está entendendo isso? Mas uma árvore não é só raiz, não é só tronco, não é só copa, não é só folhas.
A outra coisa que a árvore tem são flores. E o que representa as flores? Para que serve a flor numa árvore? A flor só serve para uma coisa: para atrair os insetos e pássaros, para polinização. O perfume e o colorido dela atrai. Quem aqui nunca tirou uma selfie perto de uma árvore florida? Quem já fez isso? Aquela árvore florida, aquela flor, né? Tão bonita aquela árvore, você vai lá e tira uma foto perto lá. Não é assim? Por quê? Porque atrai. A flor atrai. Então o que isso quer dizer para nós como árvore, como pomar? Espiritualmente falando, as flores, preste atenção, são os dons do Espírito. Os dons servem para atrair as pessoas. Paulo explica isso lá no livro de Coríntios. Ele fala que os dons atraem o ímpio, o incrédulo para a igreja. E quando a gente chega na igreja, ele é atraído pelos dons, a manifestação dos dons. E isso atrai, traz as pessoas. E isso é bom. Os dons, a igreja precisa do dom de cura, do dom de discernimento, do dom de milagres, do dom de línguas e interpretações, de todos os 9 dons que a Bíblia fala. A igreja precisa dos dons e precisa atrair, presta atenção. As flores atraem os outros. O problema da igreja é que a gente acha que o flor é só para nós, que o dom existe para a igreja. Não, irmão, o dom existe para o incrédulo, para atrair o incrédulo. O único dom que é seu é o dom de línguas. Todos os outros dons são usados para atrair pessoas para chegar aqui e conhecer Jesus. O problema é que a gente entrou na nossa cabeça uma teologia que acha que o dom de profecia é para crente, que o dom de cura é para crente. E vamos fazer campanha de cura, só vem crente. Ei, crente se cura com o joelho dobrado em casa, não é na igreja. Campanha de cura é para trazer o doente ímpio, para que ele conheça a glória de Deus aqui dentro, para que ele seja atraído pelas flores e ele saia daqui transformado numa árvore. E o dom de profecia, vou na igreja para Deus falar comigo. Ei, olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Igreja não é lugar que você vem receber. Igreja é um lugar que você vem repartir. Se você não tem e não recebeu na tua casa, não é aqui que você recebe. Aqui se reparte, que se ganhou em casa. O problema é que enfiaram na tua cabeça que você vem na igreja para receber. E isso faz a igreja ficar sempre infantilizada. Uma igreja matura. Porque vem um monte de gente só para querer receber. Sabe, irmãos, a igreja, ela tem que ser uma reunião de pessoas que tiveram experiências com Deus durante a semana e no domingo estão aqui para repartir o que Deus deu. Você sabe o que tinha que ser o culto? O culto tinha que ser uma disputa entre os irmãos de quem vai testemunhar mais, para contar o que Deus falou com você durante a semana. O problema é que a gente chega aqui, senta, não orou a semana inteira, mal leu a Bíblia, e a gente senta e quer receber de Deus. Se você chegar para o irmão e falar: irmão, o que Deus falou com você essa semana? Você tem uma palavra que Deus falou com você essa semana? Não precisa nem ser hoje, para não escandalizar.
Pergunta para ele, o que Deus falou com você essa semana? Ele fala, ai, não sei, eu vim no culto para Deus falar comigo. Minha pergunta para você é, quando você vai crescer? Eita glória! Fala, papai! Quando você vai começar a ter intimidade com Deus? Quando você vai começar a ter raiz? Eita glória! Porque a gente que tem raiz, é gente que tem intimidade. O Jesus falou assim, está passando por problema, você entra no quarto, fecha a porta e fala com teu pai, e o secreto, e ele vai falar com você. É esse nível de crescimento que nós precisamos ter. Irmão, olha aqui para mim, nós somos um pomar e não um jardim de bonsai. Eita glória! Fala, Deus! Bonsai são aquelas árvorezinhas desse tamanho, criadas no vaso, que dão uns frutinhos desse tamanho que não presta para nada. Ei, o Senhor quer de você uma árvore frondosa. Os dons que há em ti, deixa Deus te usar. Busca dom. A Bíblia diz que o dom tem que ser buscado, pedido. O dom é presente, é o Espírito que dá. E eu amo isso, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo dá o dom a cada um conforme ele quer. O que isso quer dizer? Quer dizer que um vai ser macieira, outro vai ser mangueira, outro vai ser bananeira, mas todos vão dar flores conforme a sua espécie. Por isso é um pomar e não uma plantação. Uma plantação é uma espécie só. Pomar são várias espécies. Quem está entendendo isso? Eu cresci numa chácara, uma roça, para ser mais. Na casa tinha várias árvores. Sabe, irmão, era lindo ver quando chegava o período delas florescerem, as flores. E a gente sabia, perto da janela do meu quarto, do quarto dos meninos, tinha uma goiabeira bem grande. E aquela goiabeira dava tanta goiaba, que não dava para comer tanto. E olha que a gente comia, hein? Era uma galera boa para comer goiaba. Mas tinha não só aquele pé, tinha vários pés de goiaba. Mas aquele ficava perto da janela. Então, a goiaba ficava e ela apodrecia no pé, ela caía, dava aquele perfume da goiaba assim. A gente chegava em casa, quando a gente entrava no quarto, aquele cheiro de goiaba. Sabe, irmãos, a flor, o dom tem que atrair. Você tem que ser alguém que as pessoas têm que olhar para você e desejar ficar com você. Atrair. Você tem que ser alguém que o Espírito Santo possa te tomar. Agora preste atenção. Flor fala de personalidade, não de caráter. Então, se uma pessoa tem flores, não quer dizer que ela tenha caráter, quer dizer que ela tem personalidade. E de acordo com cada personalidade, Deus dá a flor. De acordo com sua personalidade, Deus te dará o dom. E está entendendo o que eu estou dizendo? Então você pode ver uma pessoa com flores, mas não ter caráter. Por quê? Porque flor é dom, e dom é presente. É Deus quem dá para quem pede. Agora, a flor me leva para o céu? Não. Dom não leva ninguém para o céu. Por quê? A Bíblia diz que vai chegar o dia que nós vamos chegar até Jesus. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço.
Aí aquela pessoa vai dizer assim: eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome, tudo isso é flor. E Jesus vai dizer: ei, eu não te conheço. Por quê? Olha aqui para mim. Flor não entra no céu. O que entra no céu é fruto. O que te leva para o céu é caráter, não personalidade. Eita glória. Então cuidado, irmão. Não siga flores. Preste atenção. Uma igreja, ela precisa ter flores, mas ela precisa ter fruto. Eu vou falar do fruto agora. Há muitas igrejas por aí que são cheias de flores, mas não tem caráter, não tem fruto. Flor não alimenta. Flor só atrai. Ninguém vive de flor. Ninguém vai chegar e falar assim: nossa, eu comi uma flor de mangueira, enchi minha barriga de flor. Vai falar: você é doido, maluco. Ninguém vive de flor. Então preste atenção. Cuidado com lugares que só tem flor. Porque do mesmo jeito que atrai pessoas, atrai inseto. E inseto na Bíblia são demônios. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Só que uma árvore não é só raiz, uma árvore não é só tronco, uma árvore não é só copa, uma árvore não é só folha, uma árvore não é só flores. Agora, uma árvore, ela é essencialmente fruto. A coisa mais importante da tua vida é fruto. Fruto fala de caráter. E o que o Senhor faz com a tua vida todo dia é trabalhar o teu caráter para te transformar a cada dia no caráter de Cristo. Porque a nossa meta não é ir para o céu, a nossa meta é ser parecido com Jesus. Se você fosse salvo só para ir para o céu, você era salvo e caía morto. Já vai de uma vez. A meta é transformar você a cada dia mais parecido com Jesus. E para isso, é o meu caráter que é trabalhado. E trabalhar caráter, irmão, não é fácil. Porque a gente já vem com o nosso deformado, cheio de pecado, cheio de coisa. Aí a gente aceita Jesus, Jesus entra em nós e agora o Senhor começa a trabalhar o meu caráter para que a cada dia eu seja mais parecido com Jesus. Porque quem vai entrar no céu são homens e mulheres parecidos com Jesus. É caráter. O Senhor explica lá em João 15, e Ele fala dos frutos. Ele fala que nós temos que dar frutos, e que os nossos frutos são para a glória de Deus. Que frutos são esses, apóstolos? O fruto do Espírito: paciência, longanimidade, benignidade, fé, amor, alegria, domínio próprio, mansidão. 9 frutos. Frutos que falam de caráter. O fruto não é dom que eu recebo. Fruto é algo que é gerado. Gerado. Irmão, o fruto não tem como você disfarçar ou fingir, como a flor. Está entendendo? Você pode pegar essa flor linda. Ela é linda, mas é artificial. Tem muita gente na igreja que o dom dela é artificial. Parece igualzinho, mas não é. Você olha de longe, nossa, que flor linda. Agora o fruto não tem como você disfarçar. Você pode olhar aquela uva ali. É bonita, é linda.
Só que você chegar perto dela e descobrir que é plástico. Ninguém come aquilo. Fruto ninguém consegue disfarçar. Caráter não se disfarça. Fruto é o que o Senhor quer de você. A árvore precisa ter fruto, porque frutos são para a glória de Deus. A principal coisa que Deus trabalha a tua vida é por fruto. Por isso que o rei, lá em Cantares, desce para o pomar para comer fruto e não ver flor. Ele fala: eu desci ao jardim para comer dos frutos que você me dá. Sabe, irmãos, o fruto é difícil de ser gerado. São os frutos do Espírito. Eu quero falar só de 2 frutos, que hoje eu estou estourando meu tempo. 2 frutos que eu vejo muita dificuldade das pessoas lidarem hoje em dia. O primeiro fruto difícil é a paciência. Nós vivemos hoje a geração do imediatismo. Ninguém tem paciência com nada. Ninguém tem paciência com nada. Haja vista as redes sociais, né, irmão? Manda uma mensagem, se não responde na hora, entra em crise. Você está online e não me respondeu. É a mulher mandando para o marido está trabalhando. E ela quer que responda na hora. Como se ele estivesse fazendo nada. A mulher esquece que o homem é bicho lerdo. A mulher passou 2 vezes na fila da esperteza. O homem ameaçou passar. E a mulher acha que é igual. Enquanto a mulher escreve 10 frases, o homem só coloca um ok. Mas não tem paciência de esperar. Agora olha aqui para mim, irmão. A pior falta de paciência que nós temos tido é dentro da igreja. Nós não temos tido paciência com os brotos que estão crescendo. Aquele que está indo ainda, começou agora. Ele ainda está crescendo, ainda tem muita coisa dentro dele. Vou dar um exemplo para você. O rapaz chegou na igreja, aceitou Jesus, começou a vir na igreja. 1 mês depois, ele está vindo na igreja, está começando. Ele posta uma foto do status dele, sentado numa mesa junto com os amigos e ele com um copo de cerveja. Ah, irmão, a crentaiada, ó. Vamos descer a boca. Que crente é esse? Se converteu nada. Ei, ele é bruto. Ele está crescendo. A raiz dele ainda não aprofundou. Se você não der cobertura, você vai ser o sol que vai secá-lo. Só que a Bíblia fala que é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se matar no rio do que fazer um desse pequenino tropeçar. E talvez o teu comentáriozinho do copinho de cerveja, por causa da sua falta de paciência, pode afastar esse cara da igreja e ele nunca mais voltar. E o dia que você chegar diante de Jesus, Jesus vai falar: você lembra daquele cara? Que se você tivesse tido o fruto da paciência e alimentá-lo com o seu fruto, talvez ele tivesse crescido e se tornado uma árvore frondosa. Mas ele se perdeu por tua culpa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ai, apóstolo, mas não tem que tratar essa vida. Exato, criatura. Mas é com outro fruto do amor, da misericórdia. O que Jesus faria? Sabe, irmão, se eu quero ter o caráter de Cristo, eu preciso aprender a agir como Jesus agiria.
Você acha que Jesus ia fazer o quê? Detonar o cara? Ou ele ia chegar perto, abraçar, caminhar mais um pouco com ele? E no caminho ia falando: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que quando a gente vai andando com Jesus, as coisas vão mudando em nós. E a alegria do Senhor vem para nós. E não é legal. Você não precisa mais de bebida para ser feliz. Você não precisa mais de bebida para se socializar com as pessoas. A bebida toca a mente, tira o raciocínio. Você acha que Jesus ia gostar de ver você beber? Ah, eu acho que não. Então, toma cuidado, sabe? Vou te dizer uma coisa. Um tempo atrás, você postou uma foto assim, você lembra? E eu lembro: então, cara, é legal, hein? Ah, é verdade, você tem razão. A Bíblia fala de um negócio chamado aparência do mal. Então quem olha aquilo fica esquisito, você não acha? É verdade, né? Eu vou apagar aquela foto. Que legal, apaga mesmo. Apaga mesmo. Coloca uma foto de você na igreja, para seus amigos verem que você está na igreja. Olha, se levar seus amigos na igreja, já pensou que legal? É mesmo, né? É. Sabe o que eu estou fazendo? Sendo árvore frondosa, cuidando dele, cuidando do fruto, da paciência, do amor, da misericórdia para ele comer. Porque o teu fruto não é para você. Você nunca vai ver uma bananeira comendo banana. Você não vai ver uma mangueira comendo manga. Mas ela produz fruto para o outro. Quem está entendendo? Olha aqui para mim, irmão. Você não foi chamado para ser o justiceiro da igreja. Você foi chamado para ser justificado pela graça. Só há um juiz. E o nome dele é Deus Todo-Poderoso. Não julgue as pessoas. Você não sabe o nível que ela tem ainda de raiz. Tenha paciência. Sabe o que eu mais vejo? São árvores matando seus brotos. Segundo fruto que eu quero trazer para você, e eu estou acabando, segura o anjo. É o domínio próprio. Olha aqui para mim. Eu não estou falando de briguinha, não. Domínio próprio é equilíbrio. A Bíblia fala: irai-vos. É verdade. Não tem como você não controlar a raiva. Você vai sentir raiva. Amém? É impossível não controlar a raiva. Quer ver uma raiva comum? O marido saiu para trabalhar. A mulher fala assim: amor, quando você voltar, passa no mercado, compra carne, compra isso aqui, isso aqui, tá bom? Tá bom. Ele vai, quando ele chega, abriu a porta, a mulher está lá falando: e aí, você trouxe? Ih, esqueci. E a mulher ficou com? É um exemplo bobo, mas a raiva vem. Estou no trânsito. Pensa no negócio turbulento. Irmão, o problema não é ter raiva. O problema é ter equilíbrio e o que fazer com ela. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Como eu lido com isso, apóstolo? Sabe, irmãos, tem muitas pessoas iradas na igreja. Desequilibrada seria a palavra correta. Um homem e uma mulher de Deus são pessoas equilibradas. O que é o equilíbrio? É ficar no meio. Não é ir para a passividade. Uma vez eu trato um rapaz, discipulo ele,
E o maior problema da vida dele é a ira. Ele já se meteu em muita confusão por causa da ira. Toda vez que ele fica irado com uma situação, ele se desequilibra totalmente. E eu lido com ele para que ele aprenda a ser equilibrado. E ele fala uma vez, eu conversando com ele, mas eu não consigo ser passivo, ficar quieto. Eu falei, eu nunca mandei você ficar quieto. Uma pessoa equilibrada não é uma pessoa que fica quieta, passiva, mas é uma pessoa que sabe a hora certa de falar e a maneira certa de dizer. Porque muitas vezes, irmão, a ira, você vai falar a coisa certa da maneira errada e você nunca será ouvido. Olha aqui para mim, a ira, a raiva, ela é a pior das conselheiras que existe. Todo mundo que se move na ira e na raiva, sempre, 100% vai fazer errado. Ninguém que agiu na raiva produziu alguma coisa. Ai, quando eu vi, eu já falei. É a frase: ah, fulano é pavio curto. Irmão, pavio curto é outro nome para gente grossa e sem educação. Fulano é pavio curto. Não, irmão, ele é grosso. Ele é sem educação. Filhos de Deus são equilibrados. Filhos de Deus falam de maneira correta, com autoridade, mas sem pecado. Corrige, não na ira, mas na sabedoria. Isso é ter domínio próprio. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tira essa historinha da tua vida, viu, irmão? Se alguém chega para você e fala, ai, fulano é pavio curto. Não, está repreendido, em nome de Jesus. Eu sou equilibrado, eu tenho domínio próprio. Aquele que tem domínio próprio, que tem o fruto do domínio próprio, ele alimenta o outro com o seu equilíbrio. Para os homens, olha aqui, irmão. Se na hora da raiva você não se controla, engole, entra no banheiro, mas não abra a boca. Não abra a tua boca. E olha aqui para mim, estou falando para os homens. A tua falta de domínio próprio é um portal de entrada de demônio na tua casa. Vou falar mais fundo ainda. Eu estou em casa. Então presta atenção numa coisa. Todo palavrão que sai da tua boca, palavrão é nome de demônio. Todo palavrão é nome de demônio. Ai, falei na hora da raiva. O diabo está nem aí para a sua hora da raiva. Porque quando você abriu a tua boca, ele tem legalidade de entrar no que você falou. Eita glória. Aí a mulher, ei, autoridade é você, sacerdote é você. Ah, a mulher falou isso, falou isso. Se enche de domínio próprio e corrija a tua esposa. Não é na briga, é na correção. Mas quem tem o poder de mudar é você, homem. Está entendendo? Ai, minha mulher me deixa com raiva. Ei, se enche de domínio próprio. Respira fundo. Controla a tua alma. Espera. Quando você se acalmar, chama a tua esposa e corrige. Está entendendo, irmão? Esposa, cuidado. Porque você é intercessora da sua casa. Você é intercessora. A tua intercessão constrói muros de proteção. Agora a tua boca pode destruir esses muros. Porque do mesmo jeito que a tua oração sobe para Deus e o muro é construído, a tua boca pode erguer destruição. Porque a tua boca pode ser usada por Satanás.
próprio está ligado nisso. Se você quer ser uma árvore, tem um fruto que abençoe. Ah, o irmão da igreja fez isso para mim. É que eu estava. Ei, sossega. E o último fruto, eu estou acabando. Bom pregador grava 3 vezes, então minha terceira, vai tocar. O último fruto que eu quero falar é um fruto que, infelizmente, poucas igrejas estão tendo ultimamente, mas eu quero profetizar que vocês terão. O fruto da misericórdia. A misericórdia em salvar o perdido. Se você tiver esse fruto, em pouco tempo esse lugar fica pequeno. Sabe o que acontece, irmão? A gente não tem mais o fruto da misericórdia. Porque o fruto da misericórdia é você levar para o perdido, para que ele conheça o Senhor. Misericórdia é o meu coração no lugar do coração dele. É sentir a dor dele. Quando eu sinto a dor do perdido, e eu sei que ele pode ser curado, eu sei que ele pode ser liberto aqui, é eu pegar a misericórdia e levar até ele. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós toda manhã. Porque um dia Deus se fez homem para que tivesse o mesmo coração de misericórdia. Se você quer ser uma árvore frondosa, junto a ribeiro de águas, e dá o seu fruto da estação própria, cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Se você é uma árvore que tem raiz, que tem tronco, que tem copa, que tem folha, que tem flores, que tem fruto, tudo o que você fizer prosperará. Tudo! Tudo, não é só na igreja, é também de maneira natural. O trabalho das tuas mãos, teu casamento, teus relacionamentos. Ah, minha vida na igreja também vai prosperar, porque eu sou árvore frondosa. E a coisa que o Senhor mais quer é entrar por aquela porta e encontrar frutos aqui dentro. Ele quer andar pelo pomar e achar frutos. Agora minha pergunta para você hoje: que frutos ele vai encontrar em você? Se Jesus entrasse agora aqui, o que você teria para dar para ele? Quais são os frutos? Ele não vem atrás de flores, ele vem atrás de fruto. Ele fala: o ramo dá frutos para a glória do Pai. Ele diz: todo ramo que não dá fruto, ele limpa para que dê mais. Mas tem ramos que ele limpa e não produz. A minha pergunta é: quais são os frutos que você tem para dar para ele hoje? Que tipo de árvore você tem sido dentro do pomar de Jesus? Feche os seus olhos e abaixa a tua cabeça por um instante. Olhe para dentro de você agora. Quais são os frutos que você tem dado para ele? Quais são os frutos que têm tocado a vida? Fale com ele agora. Quais são os frutos? Quais são os frutos? Senhor, nós estamos aqui como árvores. Eu quero te pedir, Senhor, que agora, como árvores, ó Deus, nós pedimos: Senhor, encontra em nós fruto.
em nós fruto. Espírito Santo, que nessa noite é algo entre você e eu. Fale para Ele. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, porque eu creio que isso é um momento de intimidade. Quais são suas raízes, seus troncos, sua copa, suas folhas, suas flores e seu fruto? Lembre que o fruto carrega a semente, e a semente fala do que é eterno. Espírito Santo, eu te peço que nessa noite o Senhor visite a cada coração aqui, que o Senhor entre em cada vida aqui, Senhor, porque Tu és o agricultor, e o agricultor cuida da videira, cuida da árvore. Então, Senhor, que o Senhor encontre as nossas vidas frutíferas hoje, que o Senhor encontre a nossa vida em Ti hoje, que poderosamente sejamos um pomar para o Senhor, um pomar para o Senhor. Põe a mão no teu coração, aí onde você está sentado mesmo, e faça uma oração sincera com Ele. Você sabe que tipo de árvore você tem sido. Você também sabe que tipo de fruto Ele vai encontrar. Mas hoje Ele está aqui como agricultor. E o agricultor sabe lidar com a árvore. Ele está dizendo: eu quero cuidar de você. Eu quero alinhar você. Ele sabe aonde está o problema e Ele tem a solução. Pai, eu te peço agora que o Senhor tome a vida dos teus filhos aqui. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a esse tempo de cura, a um tempo de alinhamento, a um tempo, Senhor Deus, em que o Senhor, como agricultor, cuide das suas árvores, que como um pomar essa igreja seja. Que o Senhor tenha prazer, como diz o livro de Cantares, que o Senhor tenha prazer de visitar o pomar, que Ele encontre frutos que o alegrem. Eu profetizo e libero, Senhor, que assim seja. Que Ele encontre o fruto da paciência, do domínio próprio, o fruto da misericórdia, da paz, do amor, da alegria, da longanimidade, da fé, da paz. Fruto, Senhor Deus, para louvor e para glória do Teu nome. Eu abençoo esse pomar, Senhor. Eu abençoo cada árvore aqui, para louvor e para glória do Teu nome. Que cada fruto seja para o Senhor. Louvor em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero selar essa verdade, porque ceia é aliança, é selar, é ter um selo, é ter uma aliança com Ele. Eu quero que nessa noite a gente vire a mesa do Senhor, seja um tempo de consagração a Ele, seja um tempo que, como nós comemos o pão, vamos estar dizendo: Senhor, esse pão é o corpo, é a aliança que eu tenho de maneira horizontal com meus irmãos. Somos massa de um mesmo pão, somos corpo de um cabeça, e é um só cabeça. Ao tomarmos o cálice, nós estamos dizendo: Senhor, essa aliança agora é vertical, é minha com o Senhor. Ao tomar esse cálice, eu estou dizendo: Senhor, o Teu DNA está em mim, o Teu sangue está em mim, eu agora sou filho. E a minha aliança é com o Senhor. A ceia é uma aliança entre os irmãos e uma aliança
entre o Pai. E ao fazermos isso hoje, estaremos dizendo: Senhor, como árvore,